Olá, irmãs. Meu nome é Jusilene, eu sou esposa do Leandro Dalla e é um prazer ter vocês aqui para juntas refletirmos no assunto muito importante, delicado e pouco falado em nosso meio: integridade sexual. Também vai envolver o nosso comportamento em relação ao sexo oposto. Como filhas de Deus, quais devem ser os limites no trato para com os nossos irmãos? Como devemos nos portar? Quais os tipos de liberdades que podemos ou não ter? Daí você pode pensar: poxa, lá vem ela puxar a orelha das mulheres. Será que ninguém lembra de chamar os homens na responsabilidade também? Opa, pode deixar que já cuidamos disso. O meu esposo gravou uma palestra já faz um bom tempo tratando sobre pornografia, sobre a responsabilidade individual dos homens e como eles devem se portar e agir diante de tentações, ok? Então fiquem tranquilas, pois já cuidamos disso. Eu li um livro chamado A Batalha de Toda Mulher, que foi uma grande bênção para a minha vida. Me trouxe grandes esclarecimentos e senti um enorme desejo de compartilhar parte do conteúdo e o que aprendi ali com as minhas irmãs. Busquei conciliar o que li com as orientações que já recebemos anteriormente através da serva do Senhor, Ellen White, e foi assim que nasceu essa palestra. Resolvi trazer esse assunto para vocês devido às muitas tragédias que têm ocorrido em nosso meio. Adultérios, divórcios, fornicação. Essas coisas estão aumentando assustadoramente na igreja e estão sendo consideradas como normais, quando a palavra de Deus nunca mudou. As taxas de divórcios no meio cristão já se igualaram ao restante da sociedade, diz pesquisa. Então, o objetivo dessa palestra é alertar-nos dos perigos que nos rodeiam. Todas estamos sujeitas a cair nas ciladas do inimigo se não estivermos atentas. Talvez, para muitas que ouvirão essa palestra, algumas coisas que veremos aqui parecerão um tanto absurdas, surreais, inacreditáveis. E você poderá chegar a duvidar se essas coisas realmente acontecem na igreja. Mas acreditem, acontecem em nosso meio com uma frequência maior do que podemos imaginar. Que digam os e-mails pedindo socorro que o meu esposo sempre recebe, com cada caso de chorar e gemer, que antes pensávamos acontecerem só entre os mundanos. Agora, se você não se encaixa em nada do que vou falar aqui hoje, louvado seja Deus! Aqui veremos meios de nos armar contra as investidas e ciladas do inimigo das nossas almas. E também poderemos ajudar umas às outras nas dificuldades da vida. Seguindo os conselhos inspirados que o Senhor nos deixou, iremos evitar a familiaridade indevida que abre as portas para o inimigo. Muitas irmãs que ouvirão essa palestra poderão ter inúmeras razões para estarem insatisfeitas com o seu casamento, com o seu cônjuge, mas não é o objetivo dessa palestra tratar disso, e sim fortalecê-las para vencer em meio às dificuldades e tristezas. Pois sabemos que para Deus, cada um será responsabilizado por seus próprios atos. Não podemos justificar um erro com o outro. Agora, vamos quebrar paradigmas. Vamos deixar bem claro que a batalha não é só do homem. Precisamos entender que homens e mulheres lutam de formas diferentes quando se trata de integridade sexual. Enquanto que a batalha do homem começa com o que ele absorve com os olhos, mexendo com a sua imaginação, a da mulher tem início no coração e nos pensamentos, envolve o emocional. Vejamos o que diz a inspiração. Enquanto a vida durar, há necessidade de resguardar as afeições e paixões com firme propósito. Há corrupção interior, há tentações exteriores. Satanás traça um plano para dispor das circunstâncias para que a tentação venha com força opressora sobre a alma. Em nenhum momento podemos estar seguros a menos que confiemos em Deus e nossa vida esteja oculta com Cristo em Deus.
Agora, veremos algumas diferenças básicas que existem entre homem e mulher. Isso é importante para basear as nossas ações, compreendermos qual deve ser o nosso papel e que devemos sempre saber nos colocar no lugar do outro. Vejamos o slide. Algumas diferenças básicas. Homens são despertados pelo que veem. Mulheres são mais estimuladas pelo que ouvem. Homens fantasiam vendo o corpo de uma mulher. Mulheres fantasiam sobre palavras doces aos seus ouvidos. Para homens, a tentação de olhar pornografia pode ser avassaladora. Já as mulheres preferem ler um diálogo amoroso, excitante, um romance. Os homens querem olhar e tocar. As mulheres preferem uma conversa mais próxima e relacionar-se. Os homens ficam mais vulneráveis a tentações quando a esposa não corresponde às suas necessidades físicas. Já as mulheres podem ficar mais vulneráveis às tentações quando suas necessidades emocionais são negligenciadas. Agora, nós vamos buscar ter um novo olhar para a integridade sexual. A partir de agora, entenderemos em sua totalidade o que significa integridade sexual. Para isso, vamos conhecer algumas histórias da vida real. Vejamos. Temos aqui a história de Janete. Janete tem tido vários encontros com seu amigo Dave da empresa na hora do almoço. Dave é casado, mas não comenta muito sobre sua esposa. O chefe deles pediu à equipe de trabalho que fossem a uma conferência em outra cidade. E Janete ficou com o coração acelerado quando soube que somente os dois poderiam ir. Ficou imaginando os dois sentados lado a lado no avião, rindo, brincando, provocando um ao outro. Ficou pensando que talvez o quarto dele poderia ficar próximo ao quarto dela e que talvez pudessem ficar conversando até tarde. Ao mesmo tempo, ficou em dúvida se deveria ir ou não a essa viagem. Será que ela cruzou a linha de integridade sexual? Agora vejamos a história de Kelly. No primeiro ano da faculdade, ela começou a namorar um rapaz mais velho chamado Sam. Um dia, na casa do namorado, Kelly viu uma coleção de vídeos na prateleira, onde muitos deles eram pornográficos. Na época, ela não se sentiu mal com isso, achava normal, e pediu para ver alguns por curiosidade. Logo, ela ficou viciada e pedia para que vissem os filmes enquanto eles tinham relações. Depois de anos, após ter se tornado cristã e se casado com outra pessoa, Kelly só consegue ter prazer quando relembra as cenas dos filmes que ela assistia naquela época, pois parece que é só isso que consegue estimular a Kelly. Será que ela cruzou a linha de integridade sexual? História de Caroline. Vejamos. Já com 40 anos, a maior batalha dela tem sido não se comparar com outras mulheres na igreja, nos provadores de lojas, ficar comparando seu corpo, seu cabelo. Creio que essa é uma mania da maioria das mulheres, não é? Mas isso tem afetado a autoestima da Caroline e se projetado em seu casamento de 16 anos, que ela classifica como bom. Às vezes ela diz que gostaria que o seu esposo se parecesse mais com seu amigo Bill, que tivesse suas habilidades domésticas, seu bom humor, sua atenção com a esposa. Será que ela cruzou a linha de integridade sexual? Que fique claro, a integridade sexual não enfoca apenas a castidade física. Ela abrange a pureza nos 4 aspectos do nosso ser: corpo, mente, coração e espírito. Eles são os pilares da nossa sexualidade. Muitas pessoas cometem o erro de supor que nossa sexualidade fica limitada apenas ao físico. Nada poderia estar mais longe da verdade. A seguir, veremos uma ilustração perfeita para entendermos isso melhor. Vejam essa mesa. Ela é sustentada por 4 pernas, ou pilares. Bem, essa mesa representa a nossa integridade. Ela também é sustentada por 4 pilares. O que acontece se tirarmos umas das pernas? Provavelmente isso irá comprometer o equilíbrio, certo?
poderá desmoronar. Pois bem, vejamos mais algumas histórias para entendermos na prática o que isso significa. Vejamos a história de Nicole. Ela é uma advogada, tem estudado um caso importante já por muitos meses e não tem tido tempo para se socializar, fazer exercícios, passar tempo de qualidade com a família. Ela está alimentando demais o aspecto mental e matando de fome emocional, o espiritual e o físico, não é? Temos também a história de Michele. Ela passa grande parte do tempo prestando serviços voluntários na igreja, dando estudos bíblicos para mulheres e participando do grupo de oração. Cozinha também nos almoços da igreja. Isso não é lindo? Afinal, ela está servindo a Deus. Mas ela não tem mantido relações com o seu esposo devido ao cansaço. Ela está sempre muito cansada. No caso, ela está alimentando demais o espiritual e negligenciando os demais. Ana, uma adolescente, gosta de assistir programas românticos com cenas picantes. Como resultado, não sente desejo de falar com Deus, ler a Bíblia e ir à igreja, pois para ela essas coisas estão perdendo a graça. Ela está alimentando erroneamente o emocional e negligenciando o espiritual. Então, aqui nós percebemos que precisamos cuidar de cada pilar a fim de alcançarmos a suprema satisfação e termos estabilidade. Se um deles é negligenciado, o resultado é algum tipo de transigência sexual ou prostração emocional e espiritual. Então, cada uma avalie a si mesma e verifique se há alguma negligência desse tipo em suas vidas. Agora, nós vamos, então, trazer uma definição para a integridade sexual, tanto para solteiras quanto para casadas. Vejamos. Mulheres solteiras. Integridade sexual, para elas, equivale a tentar ao máximo evitar todos os tipos de desejos físicos, mentais e emocionais por um homem que não possam ser satisfeitos de modo justo e de acordo com a palavra de Deus. Ela pede a Deus para satisfazer os seus desejos até que tenha um marido. Tenta guardar com todas as suas forças seu corpo, sua mente e coração para o homem com o qual vier a se casar. Casamento, lembrando, é só após a bênção do Senhor. Até lá, tudo pode acontecer. Quantos noivados não acabaram poucos dias antes do casamento? Então, não se deve arriscar. Agora vamos ver a definição de integridade sexual para mulheres casadas. Vejamos. Integridade sexual equivale a ligar-se de forma íntima, física, mental, emocional e espiritual apenas com o marido. Qualquer concessão afeta sua integridade como um todo. Permanecer sexualmente pura vai além dos limites físicos. Devem estar atentas às progressões emocionais dos relacionamentos para não se envolver em casos do coração. Vejamos agora o que diz a palavra de Deus. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. 1 Coríntios 10, 23 e 24. Então, aqui nesse verso, vemos que podemos fazer o que quisermos, certo? Afinal, nós temos a liberdade de escolha dada por Deus, mas devemos pensar se o que desejamos fazer convém a nós que somos cristãs. O princípio mais nobre para guiar as nossas ações é o amor ao próximo. É buscar o bem do outro. Há algumas perguntas que podemos fazer para testar as nossas ações e que nos ajudarão a pesar os nossos atos e as nossas intenções. Vejamos. Meus atos são baseados no amor fraternal por meus irmãos? Isso me trará paz de consciência? Isso concorda com os princípios bíblicos? Isso beneficiará a outros? Vejamos o que diz a serva do Senhor e analisemos para ver se não estamos agindo dessa maneira. Vejamos o texto. Escrevo com mágoa no coração que as mulheres deste século, casadas ou não,
com demasiada frequência, não mantêm a reserva que é de esperar. São provocativas, chamam a atenção de homens casados e solteiros, e os que possuem faculdades morais debilitadas são enredados. Infelizmente, o pecado deturpou tudo e nos fez usar para o mal a liberdade dada por Deus a nós. A liberdade que se prega aí fora hoje é: meu corpo, minhas regras, quando a Bíblia diz claramente que não somos de nós mesmas e que de tudo iremos prestar contas a Deus. O empoderamento que se prega é aquele que não conhece limites para se alcançar o que quer, mesmo que isso signifique destruir uma família, arruinar vidas, levar alguém a cair em pecado. Cuidemos com essas ideologias mundanas que temos aceitado como filosofia de vida. É hora de mudanças na nossa mentalidade. Devemos fugir daquilo que a cultura feminista vem nos impondo, liberdade, empoderamento, que são contrários aos ensinos da palavra de Deus. As mulheres estão insistindo em seus direitos de fazer escolhas, entre aspas, enquanto desconsideram que elas não têm o direito de exercer poder sobre outra vida, feto, homem ou mulher, que o seu corpo não lhe pertence e é templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso está em 1 Coríntios 6:19. O direito do seu irmão de evitar as tentações sexuais. O propósito de Deus para o sexo, que é o de conceber a vida e promover intimidade entre o marido e a mulher. Agora, não me entendam mal, ok? Acho ótimo que tenhamos liberdade de voto, direito à educação formal e atuação profissional, mas as lutas feministas foram muito além disso e fugiram dos princípios de Deus para nós. Infelizmente, absorvemos muitas ideias e costumes mundanos sem pensar e precisamos urgente de uma mudança de mentalidade e renovação da nossa mente. E para facilitar esse processo, devemos guardar as vias de acesso à nossa alma, os olhos, ouvidos, assim o nosso coração ficará protegido e dominaremos os nossos pensamentos, palavras e ações, como veremos a seguir. Imagine-se na seguinte situação. Você está entrando sozinha num carro com 4 portas. É tarde da noite, está escuro, deserto, tudo muito esquisito, e você se encontra numa vizinhança suspeita. A fim de se sentir segura, o que você faz assim que entra no carro? Claro, você fecha as portas. Assim se dá com a nossa integridade sexual. Devemos guardar as 4 áreas: mente, físico, emocional e espiritual que nós vimos lá naquela ilustração. E isso se torna possível se cuidarmos com as vias de acesso a elas, que são os olhos, os ouvidos e a boca, pois são estas que alimentam aquelas 4 áreas. Agora, imagine a seguinte situação. Você acordou pela manhã e todos os homens têm a capacidade de ler a sua mente. Você já pensou uma coisa dessa? Sim, seus pensamentos agora podem ser ouvidos por todos os homens que chegam perto de você. Você ficaria nervosa com essa ideia? Será que eles ouviriam coisas como: será que ele me acha atraente? Será que ele sabe que eu o considero atraente? Ai, como seria o beijo dele? Nossa, como a esposa dele é feia, eu combinaria mais com ela. Agora, pense o seguinte: e se as mulheres também desenvolvessem essa habilidade? O que ouviriam? Será que eles ouviriam pensamentos assim? Será que o marido dela se interessaria por mim caso ficasse viúvo? Ai, pelo menos não sou gorda desse jeito. Como ela conseguiu um homem bonitão assim? E esses tipos de pensamentos podem acontecer na mente tanto de mulheres solteiras quanto de mulheres casadas. Mas ficamos aliviadas ao pensar que ninguém tem essa habilidade de ouvir o que se passa na nossa mente, não é mesmo? Ufa! Ainda bem que isso não existe e ninguém pode ouvir os meus pensamentos. Será?
O problema é que nos esquecemos que Deus tem essa habilidade. E parece que não sentimos nenhum temor ao lembrarmos disso. Temos o costume de temer mais a seres humanos que a um Deus santo. Como Deus se sente ao ter o desprazer de ouvir pensamentos assim se passando na mente das suas filhas? Será que poderíamos orar como Davi orou? Vejamos a palavra de Deus. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Salmos 26, 2. Bom, amadas, somos seres humanos, fracas, degeneradas pelo pecado, e louvado seja Deus por Ele ter tamanha misericórdia e amor por nós. Todas nós estamos sujeitas a ter pensamentos impuros, não é mesmo? Mas isso não significa que devemos tolerá-los ou entretê-los repetidas vezes e envolver-se em fantasias frequentes. Por quê? Vejam que provérbio verdadeiro. Plante um pensamento, colha um ato. Plante um ato, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. E a Bíblia confirma essa verdade. Leiamos. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Por isso, devemos refrear os pensamentos impuros assim que eles batem à porta da nossa mente. Caso contrário, imperceptivelmente, eles se refletirão em nossas ações, pois enfraquecerão nossas defesas. Afinal, Deus é a fonte do poder para vencer. E o pecado acariciado nos afasta dele. Por mais que não tenhamos coragem de praticar aquilo que fantasiamos, não, que isso, eu jamais faria uma coisa dessas. São apenas fantasias inofensivas. Nós sabemos que Deus também leva em conta as intenções do nosso coração. Não é à toa que Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com pensamentos impuros, ele já adulterou com ela. Então Deus se importa com aquilo que se passa no nosso coração. Deus também disse em sua palavra: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. A palavra de Deus deve ser o padrão para as nossas ações, e esse é o melhor filtro que pode existir. Ao passarmos nossos pensamentos nesse filtro, o filtro do Evangelho, será que sobraria alguma coisa? Na palavra de Deus, nós também podemos encontrar as coisas que o Senhor aprova ou desaprova. Ele deixou claro quais atos sexuais são proibidos em sua palavra. Vamos ver. Temos aqui a fornicação. A fornicação é o sexo fora do casamento. O adultério é o sexo com alguém que não é seu cônjuge. E como nós vimos em Mateus 5:28, Jesus incluiu os pensamentos também. A homossexualidade são práticas sexuais com alguém do mesmo sexo. As orgias é o sexo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. As paixões lascivas, desejo sexual desenfreado e indiscriminado. A sodomia é o sexo entre dois homens ou sexo anal. As obscenidades são comentários sexuais impróprios em público. Incesto é o sexo com membros da família. Com essas definições sobre atos proibidos nas Escrituras, podemos pesar os nossos pensamentos fazendo as seguintes perguntas. É proibido nas Escrituras? É benéfico? A prática prejudica de alguma forma o marido, a mulher ou lesa o relacionamento? Isto envolve outra pessoa? Quem? É seu cônjuge? Agora, estamos aptas para avaliar os nossos pensamentos e assim temos a possibilidade de treinar, de reprogramar as nossas mentes com os 3 R's que eu vou apresentar para vocês. Repitam comigo, decorem, anotem num papel, coloquem onde vocês podem ver, está sempre relembrando disso. São os 3 R's: resistir, redirecionar, renovar. Tem um provérbio que diz assim:
Você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho sobre os seus cabelos. Sentir-se tentado não é pecado, mas condescender com a tentação é. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada alma. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. O que a princípio parecia difícil, torna-se fácil pela repetição constante, até que os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais. Se quisermos, podemos afastar-nos de tudo que é baixo e inferior e elevar-nos para uma alta norma. Agora veremos o primeiro R, resistir. Como podemos resistir esses pensamentos impuros? Um dos principais meios de evitar fantasias inadequadas em nossas mentes é cuidar com o alimento mental. Isso certamente envolverá vigilância naquilo que lemos, vemos, ouvimos e até comemos, fazendo da censura um hábito. Aqui daremos sugestões que podem ajudar e muito a cada uma de nós. Devemos excluir qualquer tipo de pornografia, cenas picantes em filmes. Isso entra naquela lista que mencionamos dos atos proibidos por Deus. Trata-se de fornicação ou adultério. Muitos filmes, muitos programas de TV estão recheados desse tipo de conteúdo. Excluir programas antivalores cristãos, novelas, séries que promovem cenas ilícitas de atos proibidos na palavra de Deus, não apenas imoralidade sexual, mas qualquer coisa que vá contra a lei de Deus. Devemos evitar também músicas seculares. Além de muitas delas terem letras que vão contra os princípios bíblicos, elas podem trazer lembranças do passado, de pessoas, lugares, situações que devem ser deixados lá onde estão. Ouça músicas que te levem para mais perto de Jesus. Devemos também evitar ler histórias românticas. Essas histórias excitantes fazem com que a rotina de um casamento normal pareça insuportável. Isso pode nos levar a comparações entre nosso marido e o bonitão romântico lá da história. Podem gerar estímulos mentais e desejos sexuais ilícitos. Adoece nossa imaginação, pode causar melancolia e descontentamento com a vida real. Devemos também cuidar com as revistas. Muitas têm mensagens inúteis, que não edificam e mostram corpos perfeitos, nos levando a nos sentir insatisfeitas com nós mesmas e com o nosso cônjuge, pois nos levam a fazer comparações. Faça você mesma uma lista de coisas que você deve evitar para não encher sua mente com coisas que Deus não aprova. Vejamos as orientações dadas por Deus na revelação. A concupiscência dos olhos e corruptas paixões são despertadas pela contemplação e pela leitura. A mente toma prazer em contemplar cenas que despertam as paixões baixas e vis. Essas imagens vis, recebidas por uma imaginação enfraquecida, corrompem a moral e predispõem a pessoas iludidas e frívolas para que liberem suas paixões sensuais. Evitem ler e ver coisas que sugiram pensamentos impuros. Nós sabemos que somos transformadas, influenciadas por aquilo que contemplamos. Por isso devemos cuidar, pois muitas vezes alimentamos a nossa imaginação com coisas irreais, que a deixa doentia e não nos prepara para a vida real, que é bem diferente do que é apresentado por certos programas. Veja a orientação que Deus nos deixou. A leitura de contos e novelas é o maior mal a que se podem entregar os jovens. As leitoras de novelas e histórias de amor constroem castelos no ar e vivem num mundo irreal e imaginário. Tornam-se sentimentais e têm concepções doentias. Sua vida artificial tende a arruiná-las para tudo o que é útil. Então, até aqui nós vimos o primeiro R, certo? Resistir. E meios para isso. Agora nós veremos o segundo R. Qual é o segundo R? Redirecionar. Bom, já vimos que todas nós estamos sujeitas a pensamentos impuros e que o problema está em não refreá-los. Então aqui iremos ver sugestões
de como podemos redirecionar nossos pensamentos para começar uma mudança em nossas mentes. O pensamento mal vem à mente, então a gente resiste. Mas é importante redirecionar a mente para ir gradativamente eliminando os pensamentos maus. Vejamos as sugestões para nós. Faça uma aliança com seus olhos, evite o segundo olhar. Quando se deparar com um homem bonito, comprometido, ou sendo você comprometida, desvie os seus olhos para outra coisa. Não pare para admirar, para focar, para medir. Não, desvie os olhos imediatamente. Medite nas escrituras, verso bíblico favorito, uma passagem bíblica que você gosta. Que tal o Salmo 51? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? É um ótimo verso bíblico para se meditar nessas horas. Lembre de um hino que a fortaleça. Pense nas 1001 coisas que você tem para fazer nesse dia, contas a pagar, coisas a resolver. Ore por ele, pela família. Enfim, temos diversas formas para redirecionar os nossos pensamentos. O importante é não deixar o passarinho fazer ninho. Você pode pensar também em outros meios. Vejamos mais uma orientação divina para nós. Cumpre-nos formar hábitos de pensamento que nos habilitem a resistir à tentação. Devemos aprender a olhar para cima, os princípios da palavra de Deus. Cumpre-nos compreendê-los em sua relação para com a nossa vida diária. Cada ato, cada palavra, cada pensamento deve estar de acordo com esses princípios. Agora nós vamos ver o terceiro R, renovar. Uma vez que comece a resistir e a barrar as tentações na porta e praticar o redirecionamento dos seus pensamentos, estará então pronta para a renovação da sua mente, que consiste em ter uma mente preenchida com as coisas de Deus. O que acontece quando damos uma faxina em casa? Nos armários, nos guarda-roupas, nas cômodas, tiramos todas as coisas velhas, lixos, roupas, sapatos que a gente não usa mais, papeladas inúteis nas gavetas. O que acontece quando a gente retira tudo isso? Não sobra um monte de espaços? O mesmo se dá em nossa mente. Lá no primeiro R, no resistir, nós demos início à faxina mental. E agora vamos aprender a preencher o espaço que sobrou, resultante dessa faxina. Vejamos algumas sugestões do que podemos fazer. Podemos ler a palavra, memorizar versos bíblicos, como já vimos. A oração, nós devemos orar sem cessar. Procure formar o hábito de falar com Deus em qualquer lugar que você estiver, seja andando, faxinando, trabalhando, dentro do ônibus, dirigindo, enfim, devemos manter a ligação com Deus. Busque literaturas cristãs, escolha bons livros que sejam edificantes e espirituais. Ouça músicas de louvor e adoração. Cuidado com as atuais músicas chamadas gospel. Podem lembrar as músicas do mundo. Se for assistir TV, veja apenas programas baseados em valores cristãos. Cuidado até mesmo com os filmes e novelas chamadas de bíblicos e cristãos que distorcem a palavra de Deus, acrescentando mentiras e invenções humanas. Não precisamos deles. Temos a Bíblia e o Espírito de profecia que nos trazem detalhes riquíssimos das histórias bíblicas. Não precisamos de outra fonte melhor do que esta. Procure pôr em prática os 8 remédios, exercícios físicos, alimentação. Sabemos que um estilo de vida saudável influencia grandemente no processo de renovação. O Espírito de Profecia fala muito sobre isso. Procure ler os livros que Deus deixou para nós sobre saúde. Faça diários de agradecimento e oração. Um coração grato é o melhor remédio. Procure desenvolver atividades manuais, artesanato, culinária saudável, tem tanto a aprender. Busque aprender um instrumento musical. Se você tem sonho de aprender a tocar algo, nunca é tarde para realizar esse sonho. Inclusive, a ciência comprova que estudar música renova as células cerebrais. Isso é ótimo. Pronto, agora esvaziamos a mente dos lixos e a preenchemos com coisas úteis e edificantes.
O coração e a mente têm de ser esvaziados de tudo que conduz ao mal. A palavra de Deus deve ser lida e estudada com o sincero desejo de obter poder espiritual dela. A palavra de Deus também diz: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12, 2. Agora, nós vamos encerrar essa primeira parte da palestra. Continuaremos no próximo vídeo e veremos como podemos guardar o nosso coração, já que dele procedem as fontes da vida. Não perca o próximo vídeo!